Eu vou começar falando de um dia muito bom, recente na nossa história, em que justamente esse dia em que a gente foi eleito a melhor agritech do Brasil, na França, há poucos meses atrás. A agritech é uma startup voltada para o agronegócio, e isso vem de um histórico muito interessante e muito bom, porque no último ano a gente cresceu muito, a gente conquistou muitas coisas. A gente já está em 5 países, a gente tem ampliado cada vez mais a nossa atuação com novos produtos e novas áreas, e isso tem sido uma fase muito boa na nossa história. Só que quem vê todo esse sucesso, todas essas conquistas, não imagina que a gente nasceu de uma forma tão humilde, com quase nenhum dinheiro. Nós éramos 4 loucos que estavam tão pilhados em iniciar alguma coisa com a nossa cara e construir o nosso legado com isso, que a gente simplesmente pediu demissão e enfiou de cabeça. A gente mergulhou no vazio, a gente pulou do abismo e foi isso. Para quem não reconhece, eu sou o cara sentado, magrinho, jovem, e esse foi o nosso início. Isso é a área de churrasco da casa da minha mãe. E a gente começou assim, sem nada, sem quase nenhum dinheiro. E o que era para ter durado 1 ano para a gente construir nosso primeiro produto, acabou durando 4 anos. E foram 4 anos de uma intensa sobrevivência, foram 4 anos árduos. 4 anos foi o tempo da minha graduação, poxa. E durante esse tempo a gente conseguiu sobreviver, porque a gente acabou aprovando alguns projetos de pesquisa, projetos de subvenção, e isso acabou dando um fôlego para nós, mas de alguma forma a gente cruzou esse caminho. Quando a gente está falando de desenvolver software, depende só de você, das pessoas que estão interagidas. Mas o nosso caso era diferente, porque a gente tinha que desenvolver hardware também, a gente tinha que criar equipamentos, e isso custa muito caro. E como fazer isso quando não se tem dinheiro nenhum? E a gente tinha que começar de alguma forma, principalmente porque o software precisava começar junto. Não tinha como o software começar antes, sozinho. E foi assim que a gente começou, em Lavras, não só com pouco recurso, mas numa cidade de interior, numa cidade super pequena. E a maioria das pessoas acham que não dá para empreender no interior, porque aqui não se tem conexões, aqui não se tem recursos, mas dá. A gente começou, e esse é o nosso glorioso protótipo de papelão. Foi assim que a gente começou. Durante muitos anos, a maioria das pessoas nunca viram essas fotos, porque eu tinha muita vergonha disso. E hoje é um motivo de muito orgulho. A gente começou com o que a gente tinha. A gente não esperou por grandes recursos, por nada de outras pessoas. A gente começou simplesmente a fazer. A gente sabia nessa época que nada podia estar na nossa frente. A gente tinha que começar e fazer, não importava o quê. E a gente começou a evoluir disso. E do papelão a gente passou para o isopor. E do isopor a gente passou para a madeira. Da madeira para o ferro. E do ferro para as ligas metálicas até o ponto que a gente chegou hoje. Foi uma evolução imensa, num período grande, que levou muito sacrifício, mas não importava o sacrifício que precisava ser feito. A gente tinha que fazer e a gente tinha o desejo e o direcionamento para isso. Mas é interessante na nossa história, de identificar os pequenos pontos que mudaram muita coisa, sem que a gente nem sequer imaginasse. E é bem um efeito borboleta, que você tem um pequeno evento que muda tudo, despretensiosamente. Eu acho que na vida de todos aqui isso acontece, e isso acontece também na vida das empresas. Quando a gente foi incubado, em 2011, a gente participou de uma reportagem de TV,
E uma das pessoas que assistiram essa reportagem foi uma professora da universidade, que, por sorte, é uma das maiores pesquisadoras de sementes do mundo. Ela entendeu a tecnologia que a gente estava desenvolvendo e entendeu que aquilo poderia perfeitamente ser aplicado para o universo de sementes. Ela nos procurou e o fruto disso foi o nosso primeiro produto, que, por sinal, esse universo de sementes ainda é um dos universos mais importantes para a gente até hoje. E quando a gente ia imaginar que o nosso primeiro produto ia nascer de uma simples reportagem de TV. E não é só de coisas boas também que isso acontece, né? A gente participou de um evento, uma competição de startups, e a gente chegou nessa competição e cada vez mais a gente achava que ia ser um trunfo muito grande. Porque nessa época o foco principal era o Web 2.0, o pessoal estava procurando o próximo Facebook, e a grande maioria das empresas estavam focadas só nisso, em construir plataformas online. E a gente era a única empresa nesse concurso que estava desenvolvendo realmente tecnologia. No final do concurso a gente ficou em último lugar, e foi uma decepção gigante. E a gente ia sair de lá derrotado ao extremo e super chateado, mas no público, nas pessoas que estavam lá, tinha um cara da Intel. E esse cara entendeu o objetivo, entendeu o que a gente estava desenvolvendo, entendeu o que a gente estava trabalhando. Ele procurou a gente conversou durante um bom tempo lá, depois que acabou o evento. E na semana seguinte ele apresentou a gente para a Endeavor. A Endeavor é a maior instituição mundial que apoia o empreendedorismo. E por causa disso a gente pôde participar de um programa super bacana da Endeavor chamado Scale Up, onde a gente teve acesso a mentores fantásticos, a pessoas que já tinham cruzado esse abismo, que já tinham cruzado esse caminho que a gente estava cruzando. Ou seja, a gente acabou conquistando muito mais do que a gente queria no início. E essa foi uma vitória gigantesca. Só que passou um tempinho depois, a Endeavor apresentou a gente para a Incide, que foi o primeiro fundo que investiu a gente, em nós, em 2014. Então, a gente vê que até de uma derrota, a gente consegue colher frutos positivos também, e nesse caso, um grande fruto. Mas falando um pouco sobre a história das empresas, geralmente a gente vê algo como o que está aqui projetado. A gente vê essa linha de tempo que é tão bonita, esteticamente tão bacana de ver, a linha cruzando os anos, os produtos nascendo, mercados sendo conquistados. E por mais que seja bonito de ver algo assim, isso não condiz com a história de uma startup. Eu me recuso a achar que alguma startup vive essa coisa bela de contos de fada. Porque, na verdade, o dia a dia de uma startup é isso. São altos e baixos completamente vertiginosos e imprevisíveis. A gente não consegue prever absolutamente nada. A gente tem quedas, a gente se levanta, a gente vive situações completamente aleatórias e é um caos constante. Só que o ser humano ele não nasceu para viver nesse universo. O ser humano gosta de previsibilidade, de segurança. Então, empreender é contrariar essa tendência do ser humano. E é uma coisa que a gente tem que se adaptar ou a gente não vai viver nesse universo de empreendedorismo. Dentro desse universo, isso não acaba. Os altos se tornam cada vez mais altos e os baixos se tornam cada vez mais baixos. Então, isso você convive o resto da sua vida com isso e é ok. A gente aprende a conviver com isso. Só que isso são para poucas pessoas. E isso cai muito nesse universo de por que empreender e para que estar vivendo nesse universo. Eu acho que uma coisa que me ajudou muito nessas idas e vindas foi um grande amigo que esteve sempre presente do meu lado, que foi o álcool. Mas isso cai muito num assunto interessante que envolve uma mística por trás, que é por que empreender. Muitas pessoas se perguntam por isso, e na maioria das vezes eu escuto muito que o motivo principal que
chama a atenção das pessoas pelo empreendedorismo é o dinheiro. Só que as pessoas que empreendem pelo dinheiro são as primeiras que desistem, porque olha a nossa história. A gente levou 4 anos para lançar o primeiro produto. A gente viveu sem dinheiro durante várias fases. E eu tenho certeza que em todo empreendedor vive isso, vive essa realidade de estar sem dinheiro ocasionalmente. Então, para você chegar a ganhar algum dinheiro, isso é uma consequência lá no final, não é no início. Não é pelo dinheiro. Eu ouço muito também que é pelo status, pelo nome, pela representatividade. E, na verdade, é o oposto. Você está à frente de uma startup, você está empreendendo algo, é um exercício constante de humildade, porque você tem que fazer absolutamente tudo. Se precisar, você tem que varrer o chão. Se precisar, você vai fazer o café. Se precisar, você vai para o hospital tomar ponto porque você é desengonçado e cortou o dedo produzindo equipamento. Você vai fazer de tudo o que for preciso, do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Só que, acima de tudo, é a humildade extrema de reconhecer que nada do sucesso que foi gerado é seu. São das pessoas que estão envolvidas ali no dia a dia. Então, também não é pelo status. E eu acho que, trazendo um exemplo agora da minha história, de uma forma como eu me coloco dentro desse universo, que eu justifico muito para mim o que é empreender, eu vou trazer um exemplo de um episódio que aconteceu comigo em 2017. Eu tinha uma reunião muito importante para eu ir. E eu sofri um acidente. A maioria das pessoas nesse tipo de situação ia entrar em choque, ia querer rever alguma coisa na vida. Eu não tive nada, alguns roxos. Eu saí desse acidente e eu fui para a minha reunião. A maioria das pessoas iriam rever posicionamentos da vida. Eu precisei de 0 segundos para rever isso. A única coisa que passou na minha cabeça foi, fudeu. Mas depois do acidente, não tive nada, ótimo, vamos para a reunião. Eu precisava estar lá, a empresa precisava disso, eu precisava disso. E está ok. Eu acho que isso aqui é um testemunho de fé. Isso aqui demonstra a paixão, isso aqui demonstra que nada que entra no caminho não vai ser superado. Não existe obstáculo que não vai ficar para trás. E isso aqui representa não a minha história, mas a história da maioria das pessoas que empreendem. E hoje, a gente tem essa família bonita, a gente já conquistou muita coisa e a gente tem uma história muito única. Eu sou extremamente feliz, eu não gostaria de estar em nenhum outro local. E eu tenho certeza que dessa história única ainda a gente vai ter muitos capítulos. Obrigado, pessoal.